Querido Pai, a Ti toda a honra e toda a glória. Pedimos agora a presença do Espírito Santo entre nós, para nos dar discernimento, abrir nossas mentes, para que possamos compreender, Senhor, a importância da mensagem presente. Amém. Perdoa onde temos falhado, Senhor, fica conosco de maneira muito especial, me esconda atrás da cruz de Cristo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, nós vamos falar hoje sobre os dois rios de informações e a linha dos 144.000 e seus fractais. Vamos começar com uma citação do Espírito de Profecia. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para estes últimos dias. As visões que ele viu às margens do Ulai e do Hiddekel, os grandes rios de Sinear, estão agora em processo de cumprimento, e logo ocorrerão todos os acontecimentos preditos. Esses dois rios são rios que são mencionados pela primeira vez em 1996 na revista O Tempo do Fim, do irmão Jeff. E se nós formos procurar no livro de Daniel sobre esses rios, nós podemos ver em Daniel 8, no verso 2 e no 16, eu gostaria que, por favor, alguém lesse o que fala sobre o rio Ulai. Eu posso ler porque eu já achei. E vi na visão, e sucedeu que quando vi, eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. No verso 16 do mesmo capítulo, fala novamente. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Sobre o que se trata essa visão do capítulo 8? O que está falando aqui? Que visão é essa do capítulo 8 de Daniel? Das 2.300. Isso, das 2.300 tardes e manhãs. Não é? Então, relacionada ao santuário. E o rio Hiddekel, nós temos em Daniel 10, menção sobre esse rio, no verso 4, que diz: E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hiddekel. E aqui nós sabemos, já foi feito estudos, não é, sobre esse capítulo, junto com 11 e com 12, que é uma única visão, a visão dos capítulos 10, 11 e 12. E eu pergunto agora, o que essa visão nos... A que acontecimento essa visão, tá, que está delineada nos capítulos 10, 11 e 12, a que acontecimento essa visão nos leva? A que acontecimento? A Daniel 11:40. Nos leva. Antes disso tem as batalhas, né? Essas visões, especialmente, elas estão relacionadas com que acontecimento? O Rei do Norte. O Rei do Norte, exatamente. Quem é o Rei do Norte? A identificação. Agora, nos nossos tempos, ao papado, né? Então, é muito interessante porque esses dois rios, um deles está identificando uma visão relacionada ao santuário e a outra sobre o papado. E essa citação é da revista O Tempo do Fim, diz o seguinte, aí ela nos explica mais, né, nessa citação, o que realmente esses dois rios representam. Necessitamos reconhecer de forma individual a nossa responsabilidade de proclamar a mensagem de advertência simbolizada pelo rio Hiddekel, o qual identifica o Rei do Norte como papado. Mais importante ainda é o fato de que devemos reconhecer e cumprir com a nossa responsabilidade de experimentar a mensagem que está simbolizada pelo rio Ulai, a qual assinala a obra final que está sendo realizada no santuário celestial. Então aqui está conectando então
o rio Ulai com a obra simbolizada, né, no santuário celestial. A história dos dois rios no livro de Daniel exorta-nos a compreender e experimentar ambas as coisas. Essas mensagens são um chamado para terminar a obra nas nossas vidas, a fim de que possamos ajudar a terminar a obra neste mundo, proclamando a mensagem final de admoestação com o poder do Espírito Santo. Os sinais dos tempos testificam que Cristo está pronto para fechar a história destes dois rios. Estamos nós também? Então, interessante que aqui fala, nós somos exortados a compreender e experimentar ambas as coisas, ou seja, nós temos aqui dois rios, duas, a gente poderia dizer, correntes diferentes, né? Nós vamos falar hoje sobre as correntes de informações. Esses dois rios, eles representam muito bem duas correntes de informações. Uma dessas correntes nos leva para o Lago de Fogo, para a morte. Qual que é a corrente que nos leva para a morte, representada por que rio? O Edequiel, que é aquele que está relacionado ao papado, os últimos acontecimentos. E a outra corrente, né, o outro fluxo, outra corrente, vai nos levar para o mar de vidro, para a salvação. E essa corrente está relacionada ao rio Ulai, ao santuário, aos acontecimentos no santuário. Então, interessante que em 1996, quando essa revista foi escrita, o irmão Jeff ele foi usado pelo Espírito Santo para colocar essas citações, porque ele nem estava cogitando no que iria acontecer agora, nos anos que nós estamos vivendo, em relação às correntes, né, de informação. Então, eu acho que esses dois rios representam muito bem o que nós vamos passar e estamos passando como nosso teste hoje, as nossas escolhas. Ok, aqui nós temos 4 linhas. Nós vamos, para podermos entender essas correntes de informações, a que vai levar ou para o Lago de Fogo ou para o Mar de Vidro, nós precisamos revisar as linhas. A linha dos 144.000 é essa primeira aqui, que nós vamos fazer aqui no quadro, porque eu gostaria de colocar algumas citações do Espírito de Profecia para os irmãos. E nós temos também a linha dos sacerdotes, dos levitas e dos netineus, que são fractais dessa linha maior. Então, a linha do sacerdote, né, como se você olhasse numa lupa, né, um maior aumento, os acontecimentos em detalhe, mas essa é a linha geral. E nós percebemos que essa linha, assim como as outras, todas essas linhas, elas vão ter como característica 5 marcos. Sempre, todas elas vão ter. Um é o tempo do fim, o outro é 11 de setembro, né? O outro é o decreto dominical, fechamento da porta da graça e a segunda volta de Cristo. Entre esses marcos, nós temos períodos, né? Um período entre esse tempo do fim e 11 de setembro, outro período vai ter entre 11 de setembro, decreto dominical, depois entre o decreto dominical, fechamento da porta da graça, e fechamento da porta da graça e a segunda vinda. Nesses períodos, não podemos ter espaço em branco, certo? Então, o que vai estar acontecendo aqui entre esses períodos? Nós vamos ter acontecimentos, outros marcos, né, menores, esses são os grandes marcos, que vão delinear eventos que acontecem nessas dispensações ou nesses períodos. Outra coisa interessante que nós temos que lembrar é que esses períodos aqui, se nós formos pensar na linha de agricultura, no modelo de agricultura, eles vão sempre representar uma etapa dentro do processo de agricultura. Essa primeira parte aqui, qual que é a primeira etapa no processo de agricultura? Por exemplo, entre o tempo do fim e 11 de setembro. Qual que seria a primeira etapa? Arar. Arar. E isso vai acontecer para todas as linhas. A diferença que nós vamos ver é que a gente vai estar sempre um marco mais na frente nas outras linhas. Depois, o segundo processo
que na linha dos 144 mil começa com 11 de setembro, o que representaria na linha de agricultura? Depois que você ara, o que vem? A chuva temporã. Então, vai ser a chuva temporã. Depois do decreto dominical até o fechamento da porta da graça, o que nós vamos ter? A chuva serôdia. Então, a chuva serôdia, ela prepara o quê? Que é o próximo processo na linha de agricultura? A colheita. Tá? Então, a chuva serôdia, ela tem que vir sempre antes da colheita, ela não pode vir depois. Ela vai preparar para a colheita. Então, nós temos que ter isso em mente quando falarmos sobre essas linhas, né? Nós vamos trabalhar e revisar todas essas linhas, porque é importante para nós nos situarmos em que momento nós nos encontramos e como essas diferentes fontes de informação influenciam cada período, tá? Então, primeiramente eu quero colocar aqui no quadro, porque existem algumas citações do Espírito de Profecia que nos ajudam, né, a entendermos esses marcos que nós vamos colocar aqui, a linha dos 144 mil. Então, por enquanto pode deixar aí, enquanto eu coloco aqui, depois a gente vai lendo as citações, tá? Ok, então, o primeiro marco é o tempo do fim. Na linha dos 144 mil, 1989. Eu vou colocar aqui em cima o marco relacionado à linha dos mileritas, que isso vai nos ajudar a termos uma compreensão maior. Eu não sei se essa caneta azul na filmagem vai ficar bem, senão eu troco, ponho outra. A roxinha fica... Então vamos para a roxinha. Qual que é o tempo do fim na linha dos mileritas? 1798. Muito bem. 1798. Ok. Depois, o que é de 1999, que é um marco na nossa linha, e nós sabemos que antes, né, é um período de trevas. Em 1989 abre-se o livro de Daniel, né, desse elemento, começam estudos sobre Daniel 11, primeiro linha sobre linha. E depois, em 1991, vou botar em vermelho aqui. Daniel 11, versos 40 a 45. Então, esse ano aqui é 91. Para os mileritas, né? Qual que é, digamos, o momento, porque aqui começa a aumentar o conhecimento, tá? Nós podemos dizer que o conhecimento, ele vai aumentando. Existe algum marco, digamos, um ano específico para os mileritas onde começa a haver um aumento de conhecimento? Qual que é? Vocês lembram? 1818. Isso mesmo, 1818. Então, em 1818, eu vou botar aquele ali mais perto, o apagador, tá aqui, para ficar mais organizadinho. Vocês desculpem porque a minha letra não é das melhores no quadro. Melhor que a minha. A do Dudu que é fantástica, mas ele sabe desenhar, a minha sinto muito. Bom, aí qual que é o próximo evento para nós? Aí você vai ter, tanto para a nossa linha de 144 mil, como para a linha dos mileritas, então aqui seria 1996 para nós. Para os mileritas, nós temos 1833
nós temos a formalização da mensagem. Então, a mensagem é formalizada. Tanto na linha dos mileritas como para a nossa. Ok? Vamos ler a primeira citação aqui que fala um pouco sobre esses primeiros eventos aqui. Semelhante mensagem jamais foi apresentada nos séculos passados. Paulo, como vimos, não a pregou. Indicara aos irmãos a vinda do Senhor num futuro então muito distante. Os reformadores não a proclamaram. Martinho Lutero admitiu o juízo para mais ou menos 300 anos no futuro, a partir de seu tempo. Desde 1798, porém, o livro de Daniel foi descerrado. Aumentou-se o conhecimento das profecias e muitos têm proclamado a mensagem solene do juízo próximo. Então aqui está bem claro, não é, que começou então a se abrir o livro de Daniel. Ok? A próxima. 2 anos dedicar a ele ao estudo da Bíblia, quando em 1818 chegou à solene conclusão de que dentro de 25 anos aproximadamente Cristo apareceria para a redenção do seu povo. Então, aqui, né, começa, aumenta o conhecimento. Finalmente, em 1833, que eu acho que está na próxima citação. Não, essa não. A de 1833 não está aqui. Mas eu acho que os irmãos já conhecem. Essa de 1833, a gente já deu essa citação antes, tá? Então, vamos voltar aqui para essa linha, depois a gente continua ali com as citações. Então, esse aqui é um grande marco. Até esse marco inicial, eu vou botar para ele ficar mais saliente, de uma outra cor. É o tempo do fim, 1989. Aqui nós temos um outro grande marco, que é 11 de setembro. Esse marco, na linha dos mileritas, ele corresponde a 2 datas. 19 de abril de 1844 e, vocês lembram qual é a outra? Agosto, 11 de agosto de 1840. Essas 2 datas aqui estão relacionadas a 11 de setembro. Por que que as duas estão relacionadas a 11 de setembro? A gente sabe que em 11 de setembro nós tivemos o quê? A participação do Islã, né? E em 1840, aqui faltou o 0 do 40. E em 1840, o que que acontece? A mensagem, ela recebe poder pela queda do Império Otomano, que se concretiza, não é? Então, aqui nós temos a participação do Islã, aqui. E o que que acontece 19 de abril de 1844? A quebra de um dos chifres, que é o protestantismo. Então, isso acontece, o início do protestantismo. E aqui nós temos também o início da quebra do chifre do republicanismo. Então, por isso que essas datas aqui, elas estão juntas. Tá? O próximo... Oi. A citação ali de 1833, ela está no Grande Conflito, página 333. Ah, tá. Vou botar aqui. Obrigada. Grande Conflito, 333? Obrigada, Márcia. Ok, o próximo grande marco, então... Pode repetir para mim? Ali, 19 de abril de 1844, início da quebra do chifre do protestantismo, e em 1840, participação do Islã, queda do Império Otomano. Tá, então a quebra do chifre em setembro de 2001. E em 11 de setembro é o início da quebra do chifre do republicanismo, que iniciou. Por isso que a gente coloca nessas 2 datas juntas. Ok? Então, o próximo marco, a gente tem o decreto dominical. Depois, o próximo seria fechamento da porta da graça, que é Daniel 12, 1. O próximo
nós temos segunda vinda. Agora vamos completar para os mileritas. Decreto dominical. Agora nós temos um acontecimento que marca, que a gente chama de meia-noite ou 21 de julho, tá? Eu não vou botar o ano aqui, mas a gente sabe que é 1844. E eu gostaria de ler essa citação antes da gente continuar. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. No verão de 1844, período de tempo intermediário entre a época em que a princípio se supusera devessem terminar os 2.300 dias e o outono do mesmo ano, até onde, segundo mais tarde se descobriu, deveriam eles chegar, a mensagem foi proclamada nos próprios termos das Escrituras. Aí vem o esposo. O que a gente começa a ter aqui é o alto clamor que vai se avolumando, o clamor da meia-noite, que começa nesse ponto. E em inglês, a palavra intermediário eles chamam midway, tá? Daí que vem a palavra meia-noite. E também, por favor, ponha ali a outra para mim. À meia-noite, levantou-se um clamor, vem o noivo, saí ao seu encontro. Então, todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Já mostramos que o tempo de espera do noivo pelos períodos proféticos era de 6 meses, começando em 19 de abril até 22 de outubro de 1844. Aonde que nós marcaríamos 22 de outubro? Aqui, porque é onde fecha a porta da graça para eles, tá? E aqui, o que está sendo computado? O período entre 19 de abril e 22 de outubro, que está falando aqui, certo? É como se a gente colocasse, por exemplo, eu vou fazer aqui, fazer em preto, para que possamos entender, tá? Digamos que aqui eu tenho... Primeiro a gente tem que entender o conceito um ano, um dia, né? Dia, ano. Ok? Aí o dia tem 24 horas. Se você coloca aqui, só para a gente dar uma lembrada, não é? 6 da manhã. Não, 6 da tarde, né? Aqui 6 da manhã, AM. Quantas horas eu tenho aqui? 12. A metade disso, qual que vai ser o horário, digamos, meia-noite, não é? Entenderam? Então aqui, ó, você teria 6 meses. Então, aqui é a mesma coisa, você teria aqui metade de um dia. 6 meses é metade de um ano. Então, esse foi o raciocínio que eles usaram para chegar, então, que nessa data era exatamente, né, metade de 19 de abril até 22 de outubro. E eles colocaram por volta do 20 de julho, porque depende se eles estavam computando um pouquinho antes da meia-noite ou depois, podia ser dia 20 ou dia 21, né? Então, por isso. E aí, o que que acontece? No tabernáculo de Boston, Samuel Snow deu o verdadeiro clamor da meia-noite, tá? E foi recebido pelas virgens com uma luz diferente jamais vista. Então, aqui começou a se avolumar esse clamor. Mas não foi a única campal que eles tiveram. Aqui a mensagem estava apenas começando, não é, a ser proclamada. Numa outra campal... Essa citação ali de que profecia? Ou é da... Não, é de José Bates. Eu já vou dar... É que como os textos estão todos um conectados com o outro, no próximo vai vir a citação para vocês copiarem.
Deus estava dando a luz pelo seu Espírito. Lembro-me bem de alguns com quem conversei que relataram a maravilhosa maneira com que foram levados a examinar esse assunto, antes de ouvi-lo. À meia-noite, na calada da noite em que o noivo se demorou, o clamor foi levantado, o que causou grande agitação e excitação, olhando com interesse inigualável na hora definida, o 10º dia do 7º mês. Né? Então, 10º dia do 7º mês, 22 de outubro, que Samuel tinha computado, então, esse período com uma data, né, definida. Uma reunião de acampamento foi realizada em Concord, New Hampshire, em algum lugar por volta do 1º de agosto. Então, essa reunião aqui, em Boston, foi em 21 de julho, e a próxima foi... vou botar aqui Concord, 01 de 8, 1º de agosto. Aqui, como aprendemos mais tarde, o grito ressoou por todo o acampamento. E ainda teve mais uma, que nós sabemos, né, da história dos pioneiros, através desses escritos de José Bates, no dia 12 de agosto, outra reunião foi realizada em Exeter, tá? Então, agora, o próximo local foi Exeter. No meu caminho para lá, José Bates está falando, né? Algo como segue parecia estar continuamente forçando minha mente. Você terá uma nova luz aqui, algo que dará um novo impulso ao trabalho. Quantos milhares de testemunhas vivas ainda estão espalhadas pela terra que experimentaram a manifestação do poder do Espírito em aplicar em seus corações as muitas escrituras, especialmente a clara exposição da parábola das 10 virgens naquele encontro. Houve luz dada e recebida lá, com certeza suficiente. E quando a reunião foi encerrada, os montes de granito de New Hampshire tocaram com o clamor poderoso. Eis que vem o noivo, saí ao encontro. Então, em Exeter, nessa campal aqui, nós temos, que foi dado, né, o clamor da meia-noite, ou o alto clamor, que é a mesma coisa. Então, vocês reparem que houve um avolumar, né? Houve um avolumar. Ali foi dia 14 e 15, né? Ali foi. Foi 14 à noite e 15. Eu vou botar ali em cima. Foi no dia chegou. Dia 16, mas ele chegou dia 14 e dia 15 ele pegou de novo. Isso. Eu vou botar dia 15 aqui. Uma breve introdução. É, E dia 15 ele pegou poderosamente. Foi a. Vamos botar dia 15 ali. Ok. Agora, eu queria mostrar que Boston, Concord e Exeter, essas campais, elas têm um simbolismo. Elas representam, cada uma delas, uma mensagem. Eu gostaria que vocês abrissem nas nossas notas, que foram enviadas ontem, as duas fontes de informações, né, no que a gente está conversando agora, para que a gente possa ler algumas... Quero fazer algumas observações, assim, importantes sobre essas campais, tá? Vocês vão ver isso um pouquinho mais na metade do documento, tá? Um pouco antes da metade, antes da linha dos sacerdotes ali, mais para o início. Boston, aqui começa a haver um aumento de conhecimento. Começa um aumento de conhecimento, mas a gente poderia dizer que o aumento de conhecimento se dá mais em Concord. Então, é um novo descelamento. É um novo descelamento e, normalmente, Boston, a gente vai ver que representa o final do teste, tá? A finalização de um teste. Concord, como diz aqui, né, vai representar um aumento de conhecimento, e a palavra concord quer dizer estar em harmonia, estar concordando, né, com alguma coisa.
E Exter aqui, onde foi dado, né, o clamor, é o início do teste. Exter, ele normalmente vai estar relacionado com o início do teste, tá? E com a formalização da mensagem. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ver que esses 3 marcos, eles vão se repetir ao longo de cada período. Ao longo de cada período. Então, por exemplo, lá no tempo do fim, nós também teríamos esse mesmo padrão, tá? 1989 nós teríamos Boston, em 91 Concord, em 96 Exeter, tá? Formalização da mensagem. Uma outra coisa que está referente a, digamos, esses marcos, é que em Exeter você vai ter normalmente uma mensagem relacionada com tempo, tá? Nesse período aqui, qual foi a mensagem relacionada com tempo? O que acontece em 1996? A revista O Tempo do Fim, tá? A revista O Tempo do Fim. Nesse período aqui, Samuel Snow, ele prega com poder, dizendo que o quê? Que a porta da graça ia se fechar em 22 de outubro. Então, é uma mensagem que está relacionada com o tempo também. Agora eu gostaria de passar para o quadro que tem essa linha e junto às outras linhas, para a gente dar uma revisada no que nós vimos nessa linha e fazermos também agora o paralelo com as outras linhas, tá? Então nós vamos... A situação da Ellen White também, que ela diz que no decreto dominical a mensagem começa a se avolumar até o alto amor, quem é isso? No evangelismo. Que no decreto dominical a mensagem começa até se avolumar. Se avolumar, aham. Essa mensagem eu não tenho aqui nas notas, mas se alguém souber... Evangelismo, meio 93, acho. Evangelismo? Ela fala da perseguição, ela fala da tempestade e que vai se avolumar no alto amor. Evangelismo, meia... Eu acho que eu não vou botar aqui, senão vai ficar muito confuso. Eu coloco ali. Que é... 932. Meia 93.2. Então, aqui se avoluma, como nós vemos, ó, é gradual, é gradativo. E o que eu quero que fique claro, que a gente vai ver agora, é que, lembra que nós falamos que são 5 marcos. Entre cada um desses grandes marcos, nós temos esses marcos pequenos, e nesses períodos nós vamos ter essa repetição. Sempre vai haver esse avolumar. E sempre nós vamos ter esses padrões. E nós vamos ver que tudo vai fazer sentido com os acontecimentos que nós podemos ver durante essas etapas. Então, vamos olhar agora as outras linhas, tá? Antes disso, porque depois vai ficar complicado voltar para as citações aqui, eu queria ler 2 citações, tá? Primeiro, essa aqui sobre o decreto de morte. O mesmo argumento há 1800 anos foi aduzido contra Cristo pelos príncipes do povo. Convém, disse o astucioso Caifás, que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. João 11:50. Este argumento parecerá conclusivo e expedir-se-á, por fim, um decreto contra os que santificam o sábado do 4º mandamento, denunciando-os como merecedores do mais severo castigo e dando ao povo liberdade para, depois de certo tempo, matá-los. O romanismo no Velho Mundo e o protestantismo apóstata no Novo adotarão uma conduta idêntica para com aqueles que honram todos os preceitos divinos. Então, esse decreto de morte ele vai acontecer nesse período aqui, que nós não tínhamos marcado. Decreto de morte. Então, vamos colocar aqui DM, tá? E tem mais uma citação que eu gostaria de ler,
que é sobre a hora da vinda de Jesus. A voz de Deus é ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus e estabelecendo o concerto eterno com seu povo. Semelhantes a estrondos do mais forte trovão, suas palavras ecoam pela terra inteira. O Israel de Deus fica a ouvir com o olhar fixo no alto. Tem o semblante iluminado com a sua glória, brilhante como o rosto de Moisés quando desceu do Sinai. Então, nós temos um outro marco aqui, que fala do dia e hora. Lembra que eu falei que nós temos repetições, esses pequenos marcos se repetem nos períodos? Como que nós chamaríamos esses dois marcos aqui? Vamos começar do último, que eu acho que é o mais fácil, que tem dia e hora. Exter. Por quê? Porque está relacionado com tempo. E o outro, onde existe um acordo para que sejam mortos, né? Daí eu já entreguei, né? Concordo. Tá? Então, só para mostrar para vocês que alguns exemplos, essas características, elas se repetem. Ok, agora vamos preencher as outras linhas para que a gente possa depois entrar realmente no que a gente quer, que são as fontes, né, de informações. Os dois rios. A gente consegue enxergar o marco primeiro, que é Boston? Também é Boston. Tem que ver seu teste. Boston é assim, ó. O Boston vai ser sempre a entrega da prova e um novo descelamento. Por isso que eu coloquei ali nas notas de entrega da prova. Depois nós vamos entender melhor na nossa linha, tá? Quando a gente vê o que a gente está vivendo o teste. Porque o teste, vamos pegar aqui, ó. O teste, ele começa em Exeter, tá? Ele vai começar em Exeter, mas você tá lá passando pelo teste, preenchendo, estudando, né? Tá lá fazendo. Mas a prova vai ser entregue aqui. Em Boston, você entrega o teste pronto, a prova. E aí já vem um novo descelamento, uma nova luz. Uma mensagem que chega. Uma mensagem que chega. E a gente vai ver isso em cada um desses períodos, tá? A gente vai poder visualizar bem isso. Uma mensagem que chega. É. Aqui também, ó, a gente pode ver que aqui Exeter, olha só. Digamos que em 1996, alguém chega para mim e me dá a revista O Tempo do Fim. Eu tenho o livre-arbítrio de ler ou não aquela revista. Dependendo da minha escolha, eu estou já passando, né? A minha tendência é passar no teste ou ser reprovada. Então, já aqui, ó, eu já começo o meu teste, é o início do teste, Exeter é o início do teste, e aqui em 11 de setembro... Esse teste aqui, para mim, vai estar pronto, eu vou entregar a prova. E aqui, no momento que eu entrego a prova, aqui é Boston de novo, tá? Vai começar um novo descelamento, uma nova luz. Assim por diante. Aqui a gente teria, eu vou botar Ráfia e Pânion, só para que a gente entenda que isso vai ser especificado depois na linha dos sacerdotes melhor, mas para mostrar que não está em branco aqui, que esse pedaço aqui, tá, é o que nós estamos vivendo, tá? É 2014, 2016, antes 2012, eventos extremamente importantes e que realmente foi aqui nesse espaço de tempo que a gente vai mostrar na linha dos sacerdotes que, digamos, foi o mais crucial para que a gente pudesse, para passar no teste, entender essas fontes de informações. Que na verdade nós tivemos em 2016 com a eleição do Donald Trump, né? Que realmente a coisa parece que começou a pegar fogo em 2016, tá? Então isso aqui não está em branco, a gente vai preencher isso aqui, ok? Então a linha dos sacerdotes... Bom, vamos revisar aqui, preencher rapidinho, né? Porque não dá para preencher do sacerdote sem falar ali. Então, ali está 1798, né? 89, 91, né? Que nós vimos aqui que foi
91, que a gente já tinha colocado, não é? Daniel 11, né? Começa a aumentar o conhecimento, 40 a 45. Depois, a formalização da mensagem, em 96, com a revista Tempo do Fim, que é quando Miller recebe as credenciais em 33, 11 de setembro. Ali aquelas duas datas, 11 de agosto de 40 e 19 de abril de 44, que nós já vimos, né? Que é na linha dos Milleritas. Ali o decreto dominical, 21 de julho, que identifica a meia-noite, que é Boston, né? Ali, 1º de agosto, que é Concord, 15 de agosto, que é Exeter, né? Aqui, tá ali a data, 22 de outubro de 44. Então, para os Milleritas, ali foi o fechamento da Porta da Graça. Aqueles que aceitaram, que foram poucos, 50 só que ficaram, né? Eles entraram para o lugar santíssimo com Cristo, né? E representa Daniel 12, 1 para nós. E a segunda vinda. Ok. Ali Boston, Concord e Exeter, como nós já vimos. Ali também, Concord, aumento de conhecimento. Exeter é a formalização da mensagem. É a formalização da mensagem porque ali a mensagem está formalizada, está tudo prontinho, bonitinho para iniciar o teste. Certo? Então está iniciando o teste ali. Eu acho que agora completou. Está começando Isso. Então, agora a linha dos sacerdotes. O início ela é igual a dos 144 mil, tá? Então, vocês estão vendo ali. 1989 é o tempo do fim, 91, mesma coisa que nós vimos, né? Daniel 11, 40 a 45, 96, que é a revista O Tempo do Fim, 11 de setembro, aí o período de tardança. Agora nós estamos preenchendo esse espaço em branco aqui, que eu falei para vocês que a gente ia preencher na linha dos sacerdotes, tá? Então, a gente está preenchendo com acontecimentos muito importantes para a nossa linha. O acontecimento de 2014, a gente marca o decreto dominical. Por que a gente marca o decreto dominical? Porque em 2012, né, um pouco antes, foi estudado pelo irmão Parminder, que em 2014 ia ter um decreto simbólico, não o decreto dominical literal. Mas é importante a gente entender também que o que aconteceu em 2014? Em 2014 houve a divisão do movimento. O Path of the Just saiu do movimento. E nessa ocasião, que o Path of the Just saiu do movimento, o motivo foi pelo Dia do Senhor, The Day of the Lord, né, que eles chamavam. Então, foi o livro de Joel, que houve uma controvérsia. Então, também, isso aí, a meu ver, está ligado a um decreto dominical simbólico, porque foi sobre o Dia do Senhor. Então, aí houve a divisão, né, do movimento. Então, foi em 2012 que foi previsto um tempo. Tá? Pela primeira vez foi digamos, um teste de previsão do tempo. Em 2016, a gente sabe que esse acontecimento para nós é bem marcante na nossa história, as eleições presidenciais, né? E um pouquinho antes é que Deus abriu a luz de quem que ia ser o vencedor, porque um pouquinho antes começaram a estudar que parte do livro de Daniel? Os primeiros versos do capítulo 11, que foi aí que começamos a entender sobre os presidentes, né? E em 2016, tá? Também em 2016, para quem já estudou as guerras, né, de Pirro, marca uma batalha importante, que é a Batalha de Ipsos, né? Que está ligada. E uma coisa importante, o que acontece na Batalha de Ipsos em termos de tática de guerra? Foi usado elefantes, um outro tipo, né, de arma. E isso é importante porque é realmente ao redor desse período aqui que começa-se a usar um outro tipo de estratégia de guerra. E hoje até as pessoas que não estudam profecia, as pessoas do mundo, dizem que nós estamos vivendo um momento em que não existe guerra convencional como batalhas, né? A guerra hoje é informatizada totalmente, né? A cibernética. Então,
esses acontecimentos aqui são muito importantes para nós. E 2018, o que acontece em 2018? Que foi o ano passado, né? Em 2018 existe também uma mensagem que vai se avolumar e está se avolumando até culminar com 2019, que é um marco específico que foi visto um tempo como 9 de novembro. Essa mensagem aqui, como que foi, digamos, como que se chegou a essa data? Foi com os estudos da irmã Tess, a partir de Fátima, das guerras de Pirro, tanto na Macedônia como na Itália, de comparações que ela fez com a Primeira, Segunda Guerra Mundial, Terceira, em relação ao que está acontecendo, né, entre as grandes potências, né? E desde o ano passado, isso vem se avolumando, vem crescendo. Agora, foi previsto uma data de algo que vai acontecer dia 9 de novembro. Só que nós temos que ter em mente que o nosso teste, o teste de tempo, o movimento já passou. Qual foi o teste de tempo para o movimento que eu falei aqui? A predição de 2012 para 2014. A predição de 2012 para 2014. Esse teste aqui tem que ficar bem claro que não é um teste sobre tempo. Tanto que quando a irmã Tess começou a falar pela primeira vez essas mensagens lá em Arkansas, quando ela falou sobre tempo e deu a data, ninguém contestou, ninguém falou nada. Agora, quando, no outro momento, que eu não sei se foi de manhã ou de tarde que ela fez, mas foi no outro turno, quando ela começou a falar sobre as teorias de conspiração ou sobre a guerra de informação relacionada com esse período, aí o circo pegou fogo. Então vocês vejam que o teste aqui não é. Isso é uma coisa para nós que tem que ficar bem clara. Nós temos que sair daqui hoje sabendo exatamente qual é o teste que a gente está passando. E outra coisa que eu quero deixar claro, que é assim, ó, quando a porta se fecha aqui, é simbólico. Até porque, ó, Pânion é a segunda vinda. Né? Pânion é a segunda vinda. Então, se não fosse simbólico, Jesus ia voltar em Pânion. Entenderam? Se não fosse simbólico, Jesus, ele ia voltar em Pânion. Então, é simbólico. E o que representa? O que representa isso? Esse fechamento da porta da graça, ele é profético, não é moral. Ou seja, a gente ainda tem intercessor. Nós só não vamos ter intercessor aqui, quando Miguel se levanta, Daniel 12:1. Aí não tem mais intercessor. O único lugar onde nós vamos ter um teste profético e moral é aqui, fechamento da porta da graça, quando Miguel se levanta, Daniel 12:1. Aqui não é, aqui é profético. O que quer dizer um teste profético? É você aceitar, internalizar, aceitar a mensagem. Esse é o nosso teste. Só que para passarmos nesse teste, nós temos... Porque aqui, ó, a gente vai ver depois o que determina Boston, Concord e Exeter, tá? Nós estamos fazendo o teste. Então, vejam bem, para que a gente possa, na hora que a gente for entregar a prova, passar no teste, a gente tem que cuidar muito para ver quais são as fontes de informações que nós estamos usando no nosso estudo. Que nem você vai fazer uma prova, você tem que escolher que livros que você vai estudar. Se eu for pegar um livrinho qualquer por aí, com certeza, por exemplo, fisiologia. Vou estudar fisiologia, daí eu pego um livro bem basicão de fisiologia e quero fazer um teste, quero passar nesse teste. Eu tenho que pegar um Guyton da vida, né, Márcia, para poder estudar e passar no teste. A mesma coisa, eu penso que esses testes que a gente está passando, eles têm muito a ver com... que tipo de informação que nós estamos bebendo, da onde essas informações estão vindo, né, para que a gente possa ou não ser bem sucedida, né, no teste. E assim como o professor te dá as referências, Deus te dá as referências. Exatamente. O professor ele vai te dar a bibliografia, olha, ou vai fazer um concurso, o que vai cair no concurso, né? Te dá tudo. E a mesma coisa, as referências estão vindo diretas de Deus. Por isso que nós temos que ficar atentos, né, a essas referências. E aí, como essa referência ou essa
vamos dizer, vem diretamente de Deus, não seria justo com a gente se ele desse metade do conteúdo correto e metade do conteúdo errado. Muito Como bom. nós iríamos estudar. Muito bem colocado, Conseguir então. passar. Exatamente. Então, ele não pode dar metade do conteúdo errado e metade certo. Então, tem que haver coerência, tá? Essa linha dos sacerdotes, eu tenho dificuldade de compreender a fractal. De que pedaço saiu? Porque estou vendo lá que no início começa até o 11 de setembro, está igual. Depois Sim. É que o tempo... aquele vácuo ali do 11 de setembro até o decreto dominical. É isso aqui. É isso aqui, porque assim... ó, Isso aí dá para frente. Não. Dentro- Isso aqui está dentro daqui. Eu não consigo chegar a isso, por isso que eu não consigo entender as outras linhas. É porque, assim, pensa que os sacerdotes são os primeiros a serem... Essa questão não tem questão de entender a Bota uma ocupação linha. das linhas, porque se ela é um pedaço daquela maior, eu não consigo visualizar Bota isso. uma linha em cima da outra linha. Só isso. Mas se eu botar em cima... Em cima, mas vai ficar É. aquele espaço. Isso aqui vai... Não, fica dentro do espaço, isso eu estou vendo. Mas os marcos estão puxando lá da frente, para trazendo para trás. Não, os marcos são outros. Só Lá, o decreto representam. dominical... Eles só representam. Não, mas esse decreto é simbólico. Não são Veja todos. bem. É que naquele espaço ali, entre 11 de setembro Não, é que ela está achando que espremeu ali, entendeu? Que aqueles marcos são Não. os mesmos. Não espremeu ali, eu sei. Eu Não são os entendi mesmos. que tá, só porque está puxando lá. É que não. Fazendo uma aplicação aí. Sabe o que é? Tudo isso aqui, ó. Isso aqui é o que vai realmente acontecer, tá? Vai ter um decreto daqui um pouco, depois vai ter o fechamento da porta da graça quando Miguel se levanta, o justo continua sendo justo, o injusto, injusto, e a segunda vinda literal, que tudo é literal. Aqui é simbólico tudo, tá? Então isso que pode confundir. O que quer dizer simbólico? Quer dizer que aqueles que começaram antes a preparar o templo, que são os sacerdotes, eles vão ser os primeiros, né, o primeiro grupo, né, a ser preparado. Eles vão ter alguns eventos antes, porque eles conheceram, né, a mensagem antes, eles foram responsáveis pelo conhecimento antes. Não, imagina, não seria justo os netineus que vão vir depois que fosse tudo a mesma linha. Então, existe, tá? Isso aí são outros estudos que a gente até pode ver depois, num outro momento, mas existe, digamos, um período diferente para os sacerdotes, para os levitas e para os netineus, de preparação. E aqui, quando a gente fala, por isso que eu estava dizendo, esse fechamento da porta da graça, se ele fosse o mesmo fechamento daqui literal, então Jesus ia voltar em paninho. E não é isso que vai acontecer. Ninguém está marcando volta de Jesus e ninguém está falando que Jesus vai voltar daqui um pouco. É porque esse fechamento da porta da graça é que, assim, os sacerdotes agora, eles estão prontos, eles têm que passar no teste para a etapa seguinte. Qual é a etapa seguinte dos sacerdotes? Qual é a etapa seguinte deles? Eles vão servir de instrutores para os levitas. Ou seja, os levitas hoje, eles não estão, digamos, se alimentando dessas mensagens internas como nós, mas eles estão se alimentando das externas, tá? Que são eventos externos que os próprios netineus estão vendo também, estão se alimentando. Então, esses acontecimentos aqui, ó, 2014 a gente vai ver que vai acontecer também na linha dos levitas e dos netineus, mas como outro marco, porque eles vão entrar depois do movimento, tá? Eu vou continuar a explicar as outras linhas, depois, se tiver alguma dúvida mais, a gente, né, pode ver. É como o fechamento da porta da graça dos sacerdotes acontece antes, eles têm que passar por todos aqueles marcos lá que os 144 mil passam, decreto dominical, fechamento da porta da graça, segunda vinda. Simbólico, que a gente puxa para aquele meio, entre 11 de setembro e decreto dominical, eles têm que passar por todos aqueles marcos. Né? Peraí, vamos pensar em termos de agricultura, que talvez facilite, né? Você tem que ser arado, né, a plantinha, né? Se a gente é uma plantinha, tem que arar a terra, depois você vai plantar a semente, tem que ter a chuva temporã para que a semente, né, cresça, se desenvolva. Aí depois vai vir a chuva serôdia e depois a colheita. Essas etapas, elas têm que acontecer para todos. Então, aqui ela está para os 144 mil. Mas os sacerdotes, como eles já são os primeiros, digamos, a se prepararem,
eles vão passar por essas etapas primeiro, como uma plantinha, tá? E aqui, a gente não falou aqui, mas está relacionado, como vocês sabem, do modelo de agricultura, com o recebimento da primeira mensagem, da segunda mensagem e da terceira mensagem angélica, que aí é a nossa preparação em termos de caráter, tá? Então, continuando, aqui então é o aumento de conhecimento, que vocês estão vendo, não é? Em 1991, que nós já tínhamos visto, formalização da mensagem com a revista O Tempo do Fim. E aqui vamos começar a marcar então o Boston, tá? Então o que acontece aqui em Boston? Desselamento de algo novo. Que luz nova que veio aqui em 2014 foi muita luz. A partir de 2014 a gente não conseguiu mais manter em dia com os estudos, porque aqui começou Esdras 7:9 e aí começou muita luz. Então, Boston, né, mostra esse descelamento. Aí, Concord, 2016, que marca, então, as eleições presidenciais, Concord e Exeter. Então, Exeter, ele é o início do teste, vai começar. E esse teste aqui é um teste de tempo. Lembra que a gente botou que Exeter sempre é um teste de tempo, tá? Esse teste aqui é um teste de tempo. Por que é um teste de tempo? Porque foi aqui, quando a irmã Tess estava falando sobre o clamor da meia-noite, que através dos estudos que ela fez, né, de Fátima, de Pirro e todos esses que a gente já falou, chegou a data de 9 de novembro. Então foi demarcado um tempo. Mas que fique, sim. Não é um teste de tempo, é um tempo, está relacionado com o tempo, mas não um teste. Sim. Um termo assim, ó, Porque não é teste de tempo. E que tem tempo, ali é um componente de tempo. Chegou um componente Exatamente, um componente. Porque eu tinha até falado para vocês que não é um teste de tempo para nós. É que é muito fácil a gente pegar e jogar as palavras, mas tem que ficar claro isso, realmente. Tem o componente tempo. Componente tempo, tá? Aí fica melhor. Em Exeter, em 2018. Relacionado, então, a 2019, tá? E ali também, ó, aí colocamos como na nossa linha dos 144 mil também, Boston, Concord e Exeter. Novamente ali Exeter, ligado à formalização da mensagem, a revista O Tempo do Fim, que também tem o componente tempo. E ali aumento de conhecimento, que Concord sempre está ligado com aumento de conhecimento, e Exeter com formalização da mensagem. Vamos acabar as outras duas linhas e depois nós vamos comentar que realmente o que a gente busca, né, chegar nessas duas linhas ou fluxos ou correntes de informações que estão relacionadas a esses períodos, tá? Agora, para os levitas, vocês vejam que eles vão um passo para frente, né? Então, agora o tempo do fim deles vai começar em 11 de setembro. Então, aí é o tempo do fim. 2014, agora para eles, vai representar o 11 de setembro. Aí tem 2016, 2018, 2019. Em 2019, quando a porta da graça se fecha para os sacerdotes, os levitas, eles vão ter simbolicamente o decreto dominical deles. Novamente, pensem que nesse período eles estão sendo arados. Nesse período eles estão recebendo a chuva temporã. E agora, nesse período, entre decreto dominical e o fechamento da porta da graça, que vai ser em Pânion, o que vai acontecer? A chuva serôdia, tá? Que vai habilitá-los para serem colhidos ali na segunda vinda. Tá? E, novamente, nós temos os mesmos padrões, vocês vejam que se repetem, né? Aumento de conhecimento, 11 de setembro, formalização da mensagem. 2019, então, vai ser, começa para eles, então, um novo descelamento. E, na verdade, aqui em 2019 é que eles vão começar a entender a mensagem, tá? Porque até agora, um ou outro, né, que escuta alguma coisa, e eles vão ter esse tempo. Uma coisa importante é que esse tempo aqui, que eles vão ter da colheita deles, né, depois que eles vão ser colhidos, eles não vão ser colhidos todos de uma vez, não. Eles vão aos poucos, cada um tomando as suas decisões.
E eles vão passando então aqui por Boston, Concord, Exeter, novamente aqui aumento de conhecimento, formalização da mensagem, sempre Exeter, formalização da mensagem. Vocês vejam que é bem repetitivo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para comentar aqui. Eu acho que depois a gente pode voltar se for necessário. São colhidos depois ou até o decreto dominical? É que ainda não apareceu a linha da colheita. Daqui a pouco, quando eu clicar, vai aparecer. Mas eles são colhidos aqui, ó. Sempre a colheita vai ser entre o fechamento da Porta da Graça e a segunda vinda, tá? E aqui os netineus. Quando que começa o tempo do fim dos netineus? 2014, então é um marco adiante. Agora, os netineus, vejam que eles não recebem, nesse momento, nenhuma informação interna da mensagem. Quando que eles vão receber informação interna da mensagem? Em que momento? Depois do decreto dominical. Porque agora, os netineus, o que vai ajudar eles a tomar a decisão, digamos, né, de talvez aceitar ou não o decreto, são as informações externas que eles estão recebendo. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso quando nós falarmos sobre as fontes de informações. Então, de 2014, que é o tempo do fim, né, 2016, 2018, esse período aqui é muito importante para eles, porque é nesse período aqui que eles estão colhendo as informações externas, principalmente agora com tudo que acontece no mundo da política, e não só, né, da política, mas em relação ao aquecimento global, teorias de conspiração, isso já está preparando eles para ver o que eles vão aceitar ou não, né? O 11 de setembro deles é 2019, e aí o decreto dominical é paninho, fechamento da Porta da Graça, aqui seria, ó, aqui tem DD porque é o decreto verdadeiro, o literal, tá? E fechamento da Porta da Graça, o Daniel 12:1, para os netineus, né, aqui corresponderia à segunda vinda. Então, eles vão ser colhidos também entre fechamento da Porta da Graça e a segunda vinda. Aqui nós temos também um aumento de conhecimento, aqui em 2016, porque nessa fase aqui, eles estão adquirindo conhecimento de fontes externas, tá? Boston, Concord e Exeter também vão se repetir ao longo de todos esses períodos, tá? Vale para todos. Aumento de conhecimento. Agora vamos mostrar, eu acho que daqui a pouco já mostra ali a colheita, para ficar mais formalização da mensagem, a colheita, né? Então tá aqui, colheita dos netineus, é nesse período, como eu falei para vocês, que eles vão ser colhidos um a um. Então aqui começa, digamos aqui, alguém aceita, né, um parente meu que, né, nunca ouviu falar sobre o sábado, escuta sobre o sábado e aceita. Então aqui ele aceitou. Aí ele vai colocar a vida dele em ordem. Ele não está ainda em ordem perante Deus, mas ele aceitou a mensagem. Então ele vai ir reformulando a vida dele e tal, porque ainda ele tem chance. Daniel 12:1 ainda não aconteceu, tá? Então Miguel não se levantou ainda. Agora, depois de um tempo, digamos, passou alguns meses, uma outra pessoa vai aceitar. Então, aqui é individual, é como se fosse de 1% até 100%. Eu coloquei nas notas, né, que eu passei para vocês aqui. A mesma coisa vai acontecer com os levitas, tá? Aqui a colheita também dos 144 mil, a colheita dos levitas devia estar aparecendo. Coloquei só esses dois. Ah, não tem? Ah, tá. Ok. Então, mas eu acho que dá para perceber, né, que no caso aqui é diferente essa colheita em relação ao nosso, tá? Nos sacerdotes, o que está acontecendo aqui? Em 2019, aqueles sacerdotes, eles ou vão rejeitar ou vão aceitar. Eles não vão ter mais chance. É diferente. Agora, por exemplo, se alguém antes, né, de 2019 entra no movimento,
o que ele vai ser? Digamos se hoje entra alguém no movimento para aprender essas mensagens. Ele vai ser levita ou ele vai ser sacerdote? Sacerdote. Ele vai ser sacerdote. E se ele entrar depois de 2019, ele entra depois, até Pânio, porque aqui ó, a porta não se fechou ainda, ele ainda vai ser sacerdote. Ele ainda vai ser sacerdote, tá? Ele ainda vai ser sacerdote, mas aí depois, fechamento da porta da graça, aí ele vai ser, aqui, desculpe, eu estou apontando para eu apontei para o gráfico errado. 44.000, a colheita não é um período como os outros. Não. É um ponto só, ela colocou como um período, é um ponto. Fechar A porta da graça não tem tempo para as pessoas. É verdade, no gráfico. Isso. Aqui ó, é Daniel 12:1. Ali acabou, né? O que a gente estava falando? Eu ia falar de quando as pessoas entram, né, no movimento. Então, pode até ser uma pessoa de fora, uma pessoa que não é nem adventista. Se ela entra no movimento hoje, ela é sacerdote, ela entra como sacerdote. Agora, depois, fechou a porta da graça em novembro, daqui um ano, sei lá, as pessoas que vão começar a entrar, elas vão começar a entrar como levitas, tá? Agora, o que eu queria mostrar para vocês agora é uma coisa assim bem interessante, porque esses eventos estão delineados nas linhas, mas a gente tem que ver que antes dessas datas, por exemplo, antes da data do tempo do fim, vamos pegar aqui na linha dos sacerdotes, tá? Nós temos eventos que eles estão contribuindo para com que esses eventos todos eles sirvam para que a pessoa se decida para um lado ou para o outro. Por exemplo, vou colocar aqui no quadro, digamos que aqui então é 1989 e aqui 1979. Aqui eu tenho um período de 10 anos. Isso vale para a linha dos levitas também, mas eu vou colocar alguns eventos aqui na nossa linha, na linha dos sacerdotes. Alguns eventos que aconteceram nesse período aqui que a gente pode lembrar. Guerra do Afeganistão. Por que essa guerra foi importante? Porque vejam que se a gente for estudar na história, essa guerra, a gente não vai entrar em detalhes agora, ela enfraquece a Rússia. Ela enfraquece a Rússia de tal forma que em 1989 a Rússia não tem mais financeiramente e de nenhuma forma mesmo estrutura para se manter. E aí é muito fácil, a Rússia não, a União Soviética, tá? A União Soviética. Então aqui, essa guerra, ela está extremamente ligada ao que acontece em 1989. Reagan no poder também. Porque Reagan ele fez toda uma preparação junto com o Rei do Norte, tá? Para que a União Soviética fosse tirada do campinho, né? A gente poderia dizer. Então, a gente poderia dizer que isso aqui já é um ensaio para a união igreja com Estado. E tem mais um acontecimento que é muito interessante, que está ligado com um pastor batista chamado Jerry Falwell. Quem foi Jerry Falwell? Vamos mostrar aqui. Vamos ler um pouco a respeito dele. Ele é um pastor batista que ele estava muito decepcionado com a moralidade dos Estados Unidos. Então vejam só, ele criou uma organização chamada Moral Majority, tá? Botei em português, não sei se é assim que eles falam, mas para quem não entende, né, ter uma noção do que quer dizer. Era uma proeminente organização política americana associada à direita cristã e ao Partido Republicano.
Foi fundada em 1979 pelo ministro batista Jerry Falwell e associados e dissolvida no final dos anos 80. Desempenhou, e por incrível que pareça, foi exatamente em 1989 que foi dissolvida. Em 1989. Desempenhou um papel fundamental na mobilização de cristãos conservadores como uma força política e particularmente nas vitórias presidenciais republicanas durante os anos 80. Então vejam que ele estava junto, isso que aconteceu, que a gente viu, né, que enfraquece a União Soviética, que o Reagan no poder já estimula a união da igreja com o Estado, Jerry Falwell, ele trabalhou no mesmo sentido, De um modo geral, o termo refere-se à maioria das pessoas consideradas como favorecendo padrões morais firmes. Aparentemente parece algo muito bom, mas vejam aqui, se a gente for ler um pouco mais sobre ele. As origens da maioria moral podem ser encontradas em 1976, quando o pastor batista Jerry Falwell embarcou em uma série de comícios, Eu Amo a América, em todo o país para aumentar a conscientização sobre questões sociais importantes para ele. Esses comícios foram uma extensão da decisão de Falwell de ir contra o princípio batista tradicional de separar religião e política. Ou seja, ele queria agora unir a religião com a política, e foi isso que ele tentou, né, e fez. Uma mudança de opinião. Falwell diz que ele mudou quando percebeu o que ele descreveu como a decadência da moralidade da nação. Falwell ofereceu uma opinião pública otimista sobre a dissolução da maioria moral. Anunciando a dissolução da maioria moral em 89 em Las Vegas, Falwell declarou: nosso objetivo foi alcançado. Então, em 10 anos, veja só, ele junto com, né, a guerra do Afeganistão, Reagan no poder, conseguiram. A direita religiosa está solidamente no lugar e os conservadores religiosos na América estão agora para ficar por todo o tempo. Foi a declaração dele. Então, ele é muito importante nesse processo também. Se a gente pega esses acontecimentos, não é? Aqui então a gente teria, digamos, esse período de 10 anos aqui, né? 1979. O que aconteceu aqui? Digamos que a gente pegue uma linha, não vamos pegar a guerra do Afeganistão, vamos pegar União, Igreja e Estado, vamos pegar esses dois aqui e vamos estudar como que isso vai repercutir agora no nosso tempo. Então é importante, como diz a Bíblia, não é? A gente sabe o fim pelo princípio. Nós estudarmos o que aconteceu aqui, né? Digamos nesses 10 anos de intervalo, para que a gente possa entender o que vai acontecer lá no final. E assim a gente vai pegando eventos de um determinado, digamos, de um determinado assunto para estudar, como se fosse, e a irmã Tess fala isso, e é muito interessante. Eu vou fazer aqui, porque essa não é a linha dos sacerdotes, mas só para a gente ter uma noção, que é como se você estivesse costurando os eventos. Então você vai ter agulhas que estão passando, uma linha que está passando nas agulhas, costurando os eventos. O que quer dizer isso? Quer dizer que esses eventos do passado, eles estão preparando o que vai acontecer no futuro. Então é muito importante a gente ter claro esses eventos e quais eventos vão nos ajudar a tomar a decisão correta, porque a gente sabe que, por exemplo, o Jerry Falwell, né? Defendendo a moralidade, parece algo bom, Partido Republicano. A gente sabe que essas pessoas, e a gente vai ver outras mais, não é? Que defendem, normalmente elas acabam burlando algumas regras, alguns direitos constitucionais, a gente poderia dizer. E é o que tem acontecido. Então a gente tem que ficar assim muito ciente dos eventos que nós estamos estudando e como que isso vai repercutir na nossa decisão. O Jerry Falwell Jr., porque o pai dele já faleceu, já faz alguns anos, né? Então esse é o filho, ele é presidente da Liberty University. Se você for olhar sobre essa universidade, e é interessante a gente ir pesquisando, e por nós,
ficarmos assim realmente mais consolidados, né, naquilo que a gente está estudando, a gente vai ver as características dessa universidade, as características políticas, sociais, enfim. Ele estava entre os primeiros e mais proeminentes líderes cristãos evangélicos a abraçar o magnata do cassino Donald Trump, declarando em janeiro que Trump havia vivido sua vida no espírito de Jesus, foi o que ele falou. Este endosso validou o caráter de Trump para milhões de evangélicos, ajudando a impulsionar Trump à nomeação republicana. Então agora a gente começa essa guerra de informação, por isso que eu mostrei para vocês na linha dos sacerdotes. Eu diria que a partir de 2014, até 2019, esse período aqui é crucial para nós. Esse período aqui é crucial. Porque agora a gente vai ver muitos acontecimentos ligados nesse período e por que a gente tem que ficar sabendo, né, o que está acontecendo? Porque esses acontecimentos vão nos ajudar a tomar a decisão correta ou não. E vão preparar os netinhos. Exatamente, vão preparar, porque vejam, lembra que nós falamos que os netineus, eles não têm informação interna ainda, eles só vão ter no decreto, mas eles vão ser preparados. E como que eles vão ser preparados? Pelos eventos externos, pelo que está acontecendo e até pelo que a gente conversa. Eu vou contar para vocês assim uma conversa que depois que eu comecei a estudar isso, eu percebi coisas que antes eu não percebia, né? Enfim, a mensagem está mudando muito, a minha maneira de ver, digamos, de pensar, e eu acredito que para o melhor, com certeza. Um dia na mesa, eu fui visitar minha família em Porto Alegre, nós estávamos conversando, estava alguns dos meus irmãos, a minha cunhada, e o meu irmão disse, uma coisa que me incomoda muito no Bolsonaro é ele ficar rezando, porque eles falam rezar, são católicos, né? Rezando cada vez que vai fazer um comício, alguma coisa, fica rezando em público, isso me incomoda. Eu não falei nada. Aí a minha cunhada, na mesma hora, disse assim, pois é, se for assim, nós vamos voltar para a Idade Média, né? A união da igreja com o Estado. Olha só como as pessoas estão percebendo, né? Se fosse em outra situação, eu possivelmente diria, mas qual é o problema? Ele é cristão, é bom ele dar o exemplo para a nação. Hoje, a minha fala foi totalmente diferente. Eu disse, vocês estão certos. Vocês estão certos porque, mesmo que ele seja o melhor dos cristãos, ele não tem que estar misturando. Porque a mistura com igreja e Estado não está certo, viola a Constituição, a democracia. Vocês vejam como que a gente fica com óculos proféticos mesmo. A gente começa a enxergar, né, de uma outra forma. Principalmente viola a Bíblia. Exatamente. E a gente vai ler algumas... aliás, foram textos muito bons, que eu quero ler agora no final, que a Mari preparou com um esquema geral, para que a gente possa ver realmente a importância da gente se posicionar. O que aconteceu também? Nessa época aqui? Lá por... então, nós estamos aqui em 2019, vamos colocar tipo aqui, 2017, 2018, tá? 2016, esses anos todos têm importância, porque aqui, ó, está sendo construída todas essas informações que vão nos ajudar ou não. Aí começa, através tanto de organizações na Rússia como também nos Estados Unidos, a guerra pela desinformação, as fake news, enfim. Vocês vejam que aqui, essa agência de pesquisa na internet, IRA, é uma empresa russa. E não é diferente, isso pode acontecer tanto na Rússia como, né, nos Estados Unidos. Ela é sediada em São Petersburgo, envolvida em operações de influência online em nome de negócios russos e interesses políticos.
O relatório de janeiro de 2017, divulgado pela comunidade de inteligência dos Estados Unidos, avaliando atividades e intenções russas nas eleições recentes dos Estados Unidos, descreveu a agência como uma fazenda de troll, escrevendo: o provável financiador da chamada agência de pesquisa na internet de trolls profissionais, localizada em São Petersburgo, é um aliado próximo de Putin com laços com a inteligência russa. Observou que eles anteriormente se dedicaram a apoiar ações russas na Ucrânia e começaram a defender o presidente eleito Trump em dezembro de 2015. Eu fui procurar o que era troll, nunca tinha ouvido falar nisso. Mas eu nunca tinha ouvido falar. Então, no Brasil é uma gíria, né? É pregar peça. Então são comentários ignorantes, injustos, fake news, né? E normalmente o objetivo é sempre ocasionar discussão, ocasionar problemas, né? A agência empregou contas falsas registradas em grandes sites de redes sociais, fóruns de discussão, sites de jornais online, serviços de hospedagem de vídeo para promover os interesses do Kremlin na política interna e externa, incluindo Ucrânia e Oriente Médio, bem como tentar influenciar a eleição presidencial de 2016 nos Estados Unidos. Em 16 de fevereiro de 2018, um grande júri dos Estados Unidos indiciou 13 cidadãos russos e 3 entidades russas, incluindo a Internet Research Agency, sob acusação de violar leis penais com a intenção de interferir nas eleições e processos políticos dos Estados Unidos, segundo o Departamento de Justiça. Então, vocês vejam que eles ocasionaram bastante estrago, né? E dentro dessa guerra eles estão envolvidos, né? E agora o outro lado, né? Vamos falar agora... Falamos um pouquinho de Putin, vamos falar de Trump. Todos nós já ouvimos falar sobre Cambridge Analytica. Quem é a Cambridge Analytica? Uma companhia, né, do Reino Unido, empresa privada, combinava mineração e análise de dados com comunicação estratégica para o processo eleitoral. Foi criada em 2013 como um desdobramento de sua controladora britânica, a SCL Group, para participar da política estadunidense. Em 2014, a Cambridge Analytica participou de 44 campanhas políticas. A empresa é em parte de propriedade da família de Robert Mercer, um estadunidense que gerencia fundos de cobertura e que apoia muitas causas politicamente conservadoras. A empresa mantinha escritórios em Nova York, Washington, D.C. e Londres. Nós vamos falar mais sobre essa empresa daqui a pouquinho, porque nós vamos mostrar um esquema muito interessante que mostra tudo o que aconteceu. Mas, basicamente, o que eles fizeram? Eles, através de pessoas envolvidas, né, começaram a estudar o perfil psicológico dos eleitores nos Estados Unidos. Por exemplo, aquele que já estava decididamente por Trump ou por Hillary, eles não se preocuparam muito, eles se preocuparam com aquele intervalo, né, aquela massa de população que não tinha se decidido ainda. Então, eles pegaram e estudaram, simplesmente entrando na vida das pessoas, no Facebook, nos amigos de Facebook das pessoas, o que iria fazer com que aquelas pessoas decidissem por um ou por outro. E aí o que acontecia? Na mídia, as informações que saíam, fake news, né, óbvio, todas essas, elas estavam colaborando para que aquelas pessoas se decidissem por aquilo que eles tinham interesse. E eles não participaram só das eleições presidenciais em 2016. Antes disso, que foi tipo o experimento piloto deles, foi Brexit, tá? Que eles participaram disso para também fazer com que as pessoas tivessem a cabeça moldada em relação à votação. Brexit lá no Reino Unido, para que o Reino Unido se separasse do bloco europeu. Em 2016, após a derrota de Ted Cruz, vocês lembram quem foi Ted Cruz? Ele era um dos candidatos, que eu me lembre, à presidência dos Estados Unidos, do Partido Republicano, uma pessoa cristã, mas extremamente extremista, assim, um dos mais
fortes republicanos nos Estados Unidos, e ele depois desistiu da candidatura, porque ele viu que não tinha muita chance de ganhar. Então, após a derrota dele, a Cambridge Analytica trabalhou para a campanha presidencial de Donald Trump e também para o de Brexit. Primeiro foi Brexit, visando a saída do Reino Unido da União Europeia. O papel da Cambridge Analytica e o impacto sobre essas campanhas tem sido contestado e é objeto de investigações criminais em andamento tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido. Em 18 de maio de 2018, a empresa registrou seu pedido de falência na Corte de Falências do Distrito Sul de Nova York. Com o escândalo do vazamento de dados do Facebook, porque aí começou, né, a vazar informação e aí foram atrás, a empresa acabou fechando, né, ela acabou pedindo falência. Então, com o escândalo do vazamento de dados, a empresa, juntamente com sua controladora britânica SCL Elections Limitada, já haviam dito que fechariam imediatamente e começariam os procedimentos de falência após uma forte queda nos negócios. Tá? O que nós estamos colocando aqui? Nós estamos colocando informações externas, tá? Então, aqui nós temos, a gente poderia chamar de fontes de informações. Lembrem que essas fontes, elas podem vir ou, né, elas são ligadas aos dois rios, o Ulai ou o Idequel. Eu quero colocar mais algumas observações sobre alguns desses acontecimentos e aí eu vou pedir para vocês abrirem nas anotações que vocês receberam, que a Mari mandou, logo após eu acabar aqui, para que a gente possa finalizar, tá? Que na verdade é a parte mais importante que vai finalizar tudo. Steve Bannon, já ouviram falar no Steve Bannon? Então, ele é um assessor político dos Estados Unidos, né? Serviu como assistente do presidente e estrategista-chefe da Casa Branca no governo Trump. Antes de assumir tal posição na Casa Branca, ele foi diretor executivo da campanha presidencial de Donald Trump em 2016. Você pesquisando sobre ele, tem coisas muito interessantes. Por exemplo, ele fez um discurso em 2014 numa conferência no Vaticano. E aí ele fez a referência a Giulio Evola, que é um esotérico italiano ligado ao fascismo de Mussolini, e o interesse de Bannon pelas ideias daquilo que se convencionou chamar de escola tradicionalista foi impulsionado pelo livro de Evola, Revolta contra o Mundo Moderno, e os livros de René Guénon. Em março de 2016, Bannon declarou que aprecia qualquer coisa que mencione Evola. Aí eu fui ver esse Evola. Bom, se ele aprecia qualquer coisa, deixa eu investigar um pouco quem foi Júlio Evola. Júlio César André Evola, né? Mais conhecido como Júlio Evola, foi um filósofo esotérico, escritor, pintor e poeta italiano do século XX, em cuja obra se tem inspirado algumas correntes esotéricas contemporâneas e autodeclarados tradicionalistas. De acordo com o pesquisador Franco Ferraresi, o pensamento de Evola pode ser considerado um dos sistemas anti-igualitários, antiliberais, antidemocráticos e antipopulares mais radicais e consistentes do século XX. Steve Bannon, assessor, né, foi assessor de Trump e ele está sendo também conselheiro dos chefes governamentais aqui no Brasil, tem como guru Júlio Evola. Devido a seu tradicionalismo extremado e crenças inusuais, Evola tem popularidade em círculos marginais específicos. O historiador Aaron Gillette o descreve como um dos mais influentes racistas fascistas da história italiana, enquanto Stanley Payne o aponta como influente para movimentos neofascistas contemporâneos. Steve Bannon no Brasil, em agosto de 2018, houve um encontro de Bannon com Eduardo Bolsonaro, vocês devem ter visto isso nas notícias, né? Filho de Jair Bolsonaro, atuando como um conselheiro informal da campanha presidencial de Jair Bolsonaro para as eleições de 2018, né? Na ocasião, Eduardo Bolsonaro afirmou que Bannon se colocou à disposição para ajudar nas atividades de inteligência da campanha, ações na internet e análise de dados, sem incluir qualquer auxílio financeiro. Que estranho, né?
Que estranho, que bondoso, né? É. Bom, agora, antes de comentar esse esquema ele vai resumir tudo que nós falamos. Eu quero que vocês abram nas notas que a Mari enviou. E vamos ler, porque é muito importante que a gente tenha bem claro o que está acontecendo. Todos têm essas anotações? Ok. Eu vou pedir, eu acho bem importante que alguém leia, porque como eu já falei bastante, né? Sobre esses dois princípios bíblicos e constitucionais importantes que nos guiam na escolha de fontes de informação. Porque vocês perceberam que vamos aplicar tudo isso no nosso contexto hoje, tá? A gente estudou também o que vai acontecer com os levitas, netineus, mas eu penso que a nossa preocupação tem que ser nós, hoje, como sacerdotes, para que, né, a gente possa passar por essa etapa com sucesso, né? Nota da Mari? Notas, princípios para determinar as fontes de informações, notas que a Mari mandou ontem. Tá? Então, eu gostaria que a Carla começa lendo o 1 e a Mari lê o 2, tá? Livre-arbítrio. Que são dois princípios aqui, tá? Que nos guiam para nós escolhermos as fontes corretas. Um é o livre-arbítrio e o outro é a separação igreja e Estado. Pode ler, Carla. Bíblia. Deus criou o homem com livre-arbítrio. É assim que ele deseja que seja. Todo homem deve ser respeitado no seu direito de ir e vir, conforme os ditames de sua consciência. O texto bíblico de 1 Samuel deixa claro que Saul foi constituído rei, não porque essa era a vontade de Deus, mas porque era a vontade do povo. Democracia é um sistema político considerado como o governo do povo, em que as pessoas possuem o livre-arbítrio para opinar e participar ativamente dos assuntos que envolvem política, economia, poder, entre outros. Alguém pode continuar, que acabou a bateria? Pioneiros. Pioneiros. Quando examinamos a palavra de Deus, anjos estão ao nosso lado, fazendo incidir brilhantes raios de luz sobre suas páginas sagradas. As Escrituras falam ao homem como tendo ele poder de escolha entre o certo e o errado. Falam-lhe em advertências, em repreensão, em súplica, em animação. A mente tem de exercitar-se nas solenes verdades da palavra de Deus, ou do contrário, se enfraquecerá. Temos de examinar por nós mesmos e saber as razões de nossa fé, comparando passagem com passagem. Tomai a Bíblia e de joelhos suplicai a Deus que vos ilumine a mente. Review Herald, 5 de março de 84. Irmão Eduardo, o que você entende? Qual que é a mensagem principal que foi lida aqui sobre o livre-arbítrio, então? Que tem a Bíblia, a democracia, os pioneiros. E pode determinar as minhas escolhas. Eu devo fazer. Exatamente. A gente tem, mesmo que elas sejam erradas. E isso é algo que muitas vezes nós erramos, né? Porque muitas vezes nós nos colocamos até nas decisões, as escolhas de filhos que já são adultos, e nós não devemos fazer isso. Não é isso que Deus quer, mesmo que eles escolham errado. Então, é muito importante nós termos isso claro. Orientação é diferente de chegar e exigir. Sim, orientação, a gente pode orientar. Mas não pode decidir. Mas, exatamente, a gente não pode, a gente tem que respeitar a decisão deles, né? Por mais que a gente sofra com isso. Irmã Maria, a separação igreja e Estado, poderia ler, por favor? Separação igreja e Estado. Bíblia. Com base no ensino de Jesus em Mateus 22, 15 e 22, deve haver uma distinção entre igreja e Estado. Mateus 22 é aquele que fala da César que é César e a Deus que é Deus. Democracia. A separação igreja e Estado é uma doutrina política, legal, que estabelece que o governo e as instituições religiosas devem ser mantidas separados e independentes uns dos outros. Os pioneiros, o que eles dizem? Senhor Jones, isso aqui é do livro A Lei Dominical Nacional, que é uma defesa de Jones no Congresso quando ia passar o decreto dominical.
Eu gostaria de conduzir minha defesa entre 3 linhas específicas de raciocínio. Só um minutinho. Quem sabe ler bem alto, eu não sei se na gravação dá para ouvir bem, porque é importante que os nossos irmãos que estão ouvindo, né, na internet escutam. Está dando para escutar o que os irmãos falam sem o microfone? Pode ler agora. Lê bem alto. Então, Sr. Jones, eu gostaria de conduzir minha defesa em 3 linhas específicas de raciocínio. A primeira trata-se dos princípios em que nos firmamos. A segunda tem que ver com a visão histórica. E a terceira lida com o aspecto prático da questão. O princípio sobre o qual estamos pautados é que o governo civil é civil e nada tem que ver no que diz respeito à legislação com observâncias religiosas de qualquer tipo. Agora, não nos entendam mal nesse ponto. Somos adventistas do 7º dia. Mas se esse decreto fosse a favor da obrigatoriedade da observância do 7º dia, como dia do Senhor, também nos oporíamos a ele tanto quanto nos opomos à forma como ele se encontra agora, pelo evidente motivo de que o governo civil não tem nada a ver com o que devemos a Deus, ou se devemos algo ou não, ou se o pagamos ou não. Muito bom. Irmã Mari, o que você entende disso, resumindo? Resumindo, é que tem 2 princípios que tu tem que guardar quando tu ouve uma fonte de informação. Essa fonte de informação tem que estar baseada no livre-arbítrio e na separação igreja-estado. E não é direita ou esquerda. Não se trata de tomar um partido. Se trata de a gente ver qual é a fonte que está sendo fidedigna com a democracia, está sendo íntegra com a democracia. Ok. Então, aqui já não é mais a citação, né, de Jones, mas eu acho que resume, né, um pouco do que a Mari falou, que diz que baseado nesses 2 grandes princípios é que devemos escolher como cristãos as fontes de notícias a que devemos ficar atentos, pois necessitamos de fontes externas para traçarmos o cumprimento dos eventos proféticos. Não é questão partidária, trata-se de entendermos que a fonte que defende a integridade da democracia é a que nos levará diretamente para a compreensão da história, se repetindo profeticamente linha sobre linha, e então poderemos costurar os eventos internos e externos que nos levarão ao decreto dominical. Lembram que nós falamos, né, das agulhas e a linha? Então, nós costuramos os eventos. Então, aquilo que a gente viu que aconteceu lá em 1979, entre 1979 e 89, Jerry Falwell, isso já nos ajuda a percebermos o rumo, né, das coisas. Então, é isso que está dizendo aqui. Continuando, né? Tem-se que olhar o panorama geral e o cumprimento profético, e é nosso dever dar à trombeta o sonido certo, não só para os sacerdotes, mas para os levitas e os netineus. E eles só refletirão sobre isso e estarão preparados para o decreto dominical se divulgarmos as informações corretas. Então vejam que nós temos aqui internamente e externamente 2 correntes de informações, tá? 2 correntes. E internamente nós também, a gente pode dizer que temos a mensagem, né? Como nós sabemos, Daniel 11, linha sobre linha, informações, né, que nós temos, que é a fonte correta. Mas internamente, vou dar um exemplo para vocês, o que nós teríamos que seria visto como uma teoria de conspiração, que é uma pessoa, e por sinal, uma boa pessoa, né? Um irmão nosso, adventista, Walter White, que fala muito sobre teorias de conspiração, inclusive relacionando o que aconteceu em 11 de setembro com um evento que foi, tipo, né, produzido pelos próprios Estados Unidos. Agora, nós que conhecemos profecia, quem estuda profecia, pode aceitar uma fonte dessa? Agora, se você não estuda, você aceita, porque as teorias de conspiração são maravilhosas, assim, no sentido de
deslumbrantes. Eu lembro que quando nós não estudávamos a mensagem, eu escutava muito Walter White, sobre os Illuminati, Nova Ordem Mundial, mas agora, você vendo em outra perspectiva, é como tirar as escamas dos olhos. A gente vê que realmente é teoria de conspiração e que nós não devemos dar ouvido a essas teorias, porque vai nos contaminar. E hoje, os nossos irmãos levitas que estão se alimentando das palestras de Walter White vão ter muito mais dificuldade do que aqueles que não estão se alimentando dessas palestras de enxergar. Vocês percebem? Porque nós vemos que o Islã tem que ter uma participação em 11 de setembro, pelas linhas tem que ter. Por quê? O que nos mostra a linha dos mileritas? 1840, queda do Império Otomano. Então a história, né, ela se repete. Então, se você nega a participação do Islã, você está negando a profecia. E mesmo que eles também assinaram a autoria, né? Eles não confirmaram? Tinha o Bin Laden. Sim, sim. Sim. Mesmo que não tivesse assinado profeticamente, a gente veio, a gente sabe que é o Islã. E as teorias, cada marco nosso tem uma fonte verdadeira e uma falsa interna também. Em 1989, tu tem Daniel 11:40 do tempo do fim, que começa, né? E em 1989 tem uma teoria de conspiração que diz que a Rússia, a União Soviética terminou por causa de um Estado profundo. O que é o Estado profundo? É um governo paralelo que está se preparando numa agenda para derrubar, uma conspiração para derrubar. Então, que eles, na verdade, tudo que aconteceu, foi planejado por eles, e que quando eles se levantarem, aí o mundo vai ver o poder que eles têm. Então, é uma teoria de conspiração que a gente sabe que isso vai acontecer, sim, mas que não tem a ver com marco. Sim, sim. Isso. Então, assim como 11 de setembro, 1989 também. Então, vocês vejam que internamente, né, quer dizer, dentro do movimento nós temos essas teorias de conspiração. A verdadeira e a falsa. E externamente também nós vamos ter para os sacerdotes, para os levitas, para os netineus, as verdadeiras e a falsa. Qual que seria uma maneira então da gente ver qual que é a fonte verdadeira? Nós acabamos de ler qual que é o nosso guia, os princípios. Então, quais são os princípios? Não pode haver união entre igreja e Estado. Tudo que leve a isso pode parecer a coisa mais bela do mundo. Não é profético, não fecha com as profecias. Democracia, quebra da Constituição. Não pode, nós não podemos burlar a Constituição. Está tudo ligado ao decreto dominical. Então, tudo isso vai ajudar não só os sacerdotes, mas os levitas e os netineus a se prepararem para o decreto, para a posição que eles vão tomar, aceitando ou não a marca da besta. Então vejam que a nossa responsabilidade é muito grande, não só para conosco, mas para com as outras pessoas. Então aqui só encerrando, para a gente poder passar para o gráfico, né? Aqui então, teorias de conspiração, fake news e desinformações nos desviarão dos eventos externos que culminarão no decreto dominical. Então, nós temos que identificar a fonte que respeite esses dois princípios bíblicos. Não é questão, mais uma vez a gente fala, não é questão de partido, não é. É questão da gente reconhecer através dos princípios bíblicos que são esses. Agora, esse gráfico aqui, ele explica tudo o que está acontecendo nos últimos anos em relação a essas fontes de informação, desinformação, enfim. A gente vai falar por algumas delas aqui. E no texto do gráfico, vocês têm aqui para ajudar o que representa cada uma, né? Então, a gente não vai ler aqui o que representa, eu vou explicar em geral o gráfico, mostrando só que NSA é a Agência de Segurança Nacional, tá? Ou National Security Agency. É que essa agência ela foi criada, tá? Aqui diz, eu vou ler só essa aqui, é uma agência de segurança dos Estados Unidos criada com funções relacionadas com a inteligência de sinais, incluindo intercepção e criptoanálise,
Também é um dos órgãos estadunidenses dedicados a proteger as comunicações americanas. A NSA é parte do Departamento de Defesa dos Estados Unidos e aqui junto com a CIA. Por que está lá essa Agência de Segurança Nacional? Porque ela está ligada com o que aconteceu e que teve, digamos, um protagonista, a gente poderia falar, chamado Edward Snowden. Tá? Edward Snowden é um rapaz novo que não tinha nem acabado, né, o ensino médio, né, Mari? E ele é contratado por essa agência. Ele não acabou o ensino médio porque os pais se divorciaram e ele precisava trabalhar para sustentar a família. Mas ele era autodidata. Então, ele é extremamente inteligente, autodidata, teve que parar de estudar. E ele, inclusive, ele faz o teste, né, na agência para conseguir ou não um emprego. E ele responde as questões que os outros levariam, 4 horas, né? Ele responde em 45 minutos todas as questões. E quando vão... Ele nem responde, ele cria uma rede. O teste era esse, né? A prova era criar uma rede. Aí ele chega ainda para o professor e diz que terminou. Aí o professor disse, não precisa me dizer quando terminou a primeira etapa, só quando terminar tudo. Ele disse, mas eu terminei tudo. Aí ele vai lá, vê e tal, os outros ficam tudo olhando assim para ele. E ele conseguiu o emprego. Ele conseguiu o emprego, porque, veja só, ele era uma pessoa extremamente, né, capacitada, inteligente, e aí ele trabalhou nessa agência de segurança. E o que essa agência de segurança nacional, junto com a CIA, né, um órgão governamental, o que eles faziam? Eles conseguiam, e fazem ainda hoje, eu acredito, entrar em todas as conversas, celulares, e seja computador, para descobrir e investigar a vida de quem quer que fosse. Na verdade, isso tudo começou depois dos ataques de 11 de setembro de 2001, né, com o Ato Patriota. Só que no Ato Patriota tinha uma lei, que agora eu não me lembro qual é o nome, que permitia, eles tinham que assinar essa lei que permitia com que as pessoas fossem investigadas em suas casas, em suas moradias, né? Permitia nas suas moradias, mas não teve lei nenhuma que ninguém assinasse para que as pessoas fossem investigadas. Tipo, deixa o computador aberto e tem a webcam ali, a câmera, e pela câmera eles conseguem ver a tua rotina, o que tu faz, o que tu deixa de fazer. É impressionante. E dessa forma, então, muitos americanos foram invadidos em sua privacidade. Edward Snowden, sem ganhar nada, ele, por princípio mesmo, ele começou a ver o que estavam fazendo e delatou. E isso ocasionou um problema muito sério, tanto que hoje ele está foragido, pediu asilo na Rússia. Ele pediu asilo no Brasil, mas não foi concedido. E a Rússia queria que ele fosse da KGB, não? A Rússia queria que ele fosse da KGB, ele não aceitou, e ele está lá vivendo como cidadão comum. E o que ele fez com as informações que ele tinha? Ele foi pesquisar e procurou jornalistas sérios, jornais sérios, e ele achou esse jornal The Guardian, ou seja, imprensa que não fosse patrocinada por entidades com interesses outros, né? E ele fez a pesquisa, e esse jornalista Glenn Greenwald, que trabalhava para The Guardian, que é o mesmo jornalista da Intercept, um dos diretores da Intercept, tá? Que é esse jornal de mídia online, né? E aí eles tornam público todas essas ameaças à democracia. Só que nada é feito. Imagina, ele foi considerado pelos Estados Unidos como traidor. Ele recebeu um monte de prêmio pela integridade. Prêmio Nobel da Paz, né? Prêmio Nobel da Paz. E então isso aqui foi um acontecimento que já mostrou uma quebra dos princípios democráticos nos Estados Unidos, na Constituição, desde 2001 e em 2013 culminando com isso, né? E que a gente sabe que vai facilitar com certeza para a implementação do decreto dominical. Tudo isso está se comportando dessa forma. Bom, nós estamos falando sobre Cambridge Analytica, né? Então, Cambridge Analytica
o que aconteceu também? Então, aí é aquilo que nós vimos dessa investigação que foi feita através do perfil psicológico das pessoas para ver se as pessoas eram favorecidas para votar num ou no outro candidato, né? Ou seja, manipular as eleições, que foi o que eles fizeram. E eles trabalharam não só nas eleições dos Estados Unidos, tá? Eles trabalharam na África, em vários outros países, começando, né, nesses países menores, e inclusive estiveram aqui no Brasil, né? Também. Então, aqui a história, né, do Cambridge Analytica. Por que Cambridge Analytica? Porque foi um professor da Universidade de Cambridge, esse nome esquisito, Alexander Cogan, que passou a informação que ele tinha sobre esse aplicativo, né? Ele vendeu um aplicativo Ele vendeu um aplicativo para esse rapaz, Christopher Willey, que trabalhava para a Cambridge Analytica. Ele era um funcionário da Cambridge Analytica. E ele, juntamente com Brittany Kaiser, que também ela era uma executiva da Cambridge, alta executiva, né? Ela, em 2018, os dois também fizeram, não é, todo esse relato delatando o que estava sendo feito para o mesmo jornal, The Guardian. E aqui a Carole Cadwalder era jornalista, né, que estava envolvida nisso. O Glenn já tinha fundado, acho que o Intercept na época, ele já tinha se afastado do The Guardian, desse jornal. Como que o Steve Bannon está ligado à Cambridge Analytica? Ele era presidente da Cambridge. Então vocês vejam o Steve Bannon, aquele que tem aquele guru, não é? Com aquelas características todas que nós vimos, né? E até 2012 ele tinha um site, que é aquele site lá, Breitbart, que era racista, era sexista, fascista, homofóbico, o site era todo... Imagina, né? O site dele era bem o perfil de Júlio Zévola, né? O site dele era bem o perfil do guru dele. E esse site, ele fechou, ele não foi em 2012, né? E ele se tornou presidente da Cambridge Analytica. Então, ele estava por dentro de tudo isso que estava sendo feito. Inclusive, disse que eles também atuaram aqui no Brasil, né? A gente sabe, nas eleições presidenciais. Bom, então, houve essa entrega de informação aqui para esses jornais e tudo isso, né, se relacionando às ameaças à democracia. Então, esses são alguns dos eventos que aconteceram e estão ainda em andamento. E aqui no Brasil, nós sabemos que esse mesmo jornalista, Glenn Greenwald, ele está pesquisando problemas que estão acontecendo agora, que a gente está sabendo, com o Moro, a Lava Jato, ou, por exemplo, conversas antiéticas. E nós temos que... Mas ele está juntando, né? Ele não está pensando, ele está juntando as informações. Ele está juntando as informações para poder depois publicar. Acho que é interessante colocar que ele é homossexual. Sim, vocês devem saber, né? Que ele é homossexual. É uma pessoa que não daria para confiar, né? A gente, é uma coisa que, como nós estamos vendo que essas características de racismo... Você gostaria de adicionar? Homossexualismo, gênero, né, o problema de gênero, tudo isso, todas essas características, elas estão muito ligadas a esse perfil que a gente está vendo de pessoas com ideias altamente, a gente pode dizer, nacionalistas ou contrário, né, de globalismo, ou também no sentido assim de achar que são tradicionalistas, o republicanismo, mas com quebra da Constituição. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes nós podemos nos deixar influenciar por preconceitos, né? Porque a pessoa ou é homossexual ou não é sério, né? Nós temos que ter cuidado, ou porque é uma mulher, que nem a Hillary, que ela foi rejeitada por muitos americanos por ser mulher, ou o Obama por ser negro. Então, esses preconceitos, eles estão extremamente ligados a isso que a gente não quer, ao Idequel, aquele rio que vai dar para o Lago de Fogo.
Então nós temos que ter muito cuidado e colocar óculos proféticos para que a gente possa ver dentro das linhas proféticas. Quase um resumo, como quando Jesus andava com os publicanos, né, com as prostitutas. Sim. E os fariseus diziam como? Como que ele anda, né, com as prostitutas, com os publicanos. É mais ou menos isso. A gente tem que separar as coisas. E eu acho que uma maneira bem fácil da gente separar é ter em mente aquele guia de que união com igreja e Estado não pode, quebra da Constituição, democracia não pode, tudo que for em relação a isso tem que ser rejeitado por nós. Porque nós precisamos ter alguma maneira de sermos guiados para as nossas decisões. Então, é muito importante colocarmos óculos proféticos, ver linha sobre linha, estarmos estudando esses eventos todos que estão acontecendo, não é? Os eventos externos, internamente dentro do movimento, e dessa forma, com certeza, claro, com a sabedoria de Deus, nós teremos condições de escolhermos a fonte de informação que deveremos, né, qual da fonte que deveremos beber. Interessante também falar que Steve Bannon, ele fundou agora um movimento de Movement na Europa, que o objetivo dele é atingir partidos nacionalistas na Europa, na Ásia, e na América Latina, né? Para que partidos de extrema direita subam ao poder, e ele que está comandando tudo isso, depois que a Cambridge Analytica quebrou. Então, a gente lembra quando falamos de partidos de extrema direita o que aconteceu, não é? Que nós já estudamos na época da Segunda Guerra e antes com Hitler, né? Eu acho que não é, como nós estamos falando, não é questão de partido, porque falsidade, erros, tem dos dois lados. Fake news tem dos dois lados. Por isso que é um privilégio para nós entendermos as linhas, porque é através das linhas e desses princípios bíblicos que nós vamos poder entregar a nossa prova e passar no teste. E assim a fonte verdadeira é profética. Nós não estamos falando de moralidade. Não. O movimento, né, que iniciou em 1989, ele era uma fonte verdadeira, em 1989, profeticamente. Sim. Mas naquela época eles não conheciam a 2520, eles não sabiam que eram sacerdotes, eles não sabiam que não tinham tempo, eles não sabiam que o rei do sul ia ressuscitar, não sabiam várias coisas. Então aquela mentalidade deles, mesmo que tivessem várias concepções erradas, vamos dizer assim, era a fonte verdadeira de informação. Então Deus permitiu para os netindeus uma fonte verdadeira de informação, mesmo que moralmente tenha concepções erradas, né? Mas ela é a verdadeira, é aquela apostila que Deus deu, que ela está completa, correta. E essa é uma dificuldade que nós temos, que é um pouco, digamos, da contaminação do protestantismo apostatado, que nós temos dificuldade, às vezes, de separar o profético do moral. A gente tende a querer juntar o moral com o profético, não é verdade? E não necessariamente é assim, e a gente está vendo isso. Então, a nossa instrução dada por Deus é que a gente veja profeticamente, com óculos proféticos, para que não sejamos enganados. Vamos orar? Pelos princípios. Né? Querido Pai, obrigada, Senhor, pelos momentos que passamos estudando a Tua Palavra, os acontecimentos, Senhor, nesses últimos momentos da história desse planeta, que o Senhor nos conceda óculos proféticos, Senhor, cada dia, para que possamos tomar as decisões corretas, que possamos ficar firmes e estabelecidos nos Teus princípios sagrados, para que não nos desviemos, Senhor, e que o Senhor nos ilumine a cada dia, nos dando sabedoria e nos guardando, Senhor, para que possamos atingir o Teu objetivo em nossas vidas e também ajudar os nossos irmãos, Senhor, que estão também prontos para
estar participando dessas mensagens que temos estudado e ficarmos firmes, Senhor, até o dia da tua volta. Amém. É o que te rogamos, em nome de Jesus. Amém.